do Divaldo, um conto não, um fato que aconteceu com o Divaldo, e eu fiquei muito empolgada em fazer. Gente, quando eu fui fazer, não é fácil não. São tantas coisinhas que a gente tem que ver, mas eu espero, sinceramente, que eu consiga passar para vocês a ideia do que acontece, como acontece a ação, o mecanismo da prece. Deixa eu ver aqui. Então, desejo de se comunicar com a divindade já remonta a muito tempo, né? Então, as pessoas, o ser humano, ele orava por instinto, porque quando o espírito é criado por Deus, ele recebe a ideia de que existe Deus e das leis divinas, só que elas estão latentes. Com o tempo, com a evolução, o espírito vai dando conta e vai se comportando de acordo com essas leis. Mas naquela época, nós, né, não entendíamos muito bem. Nós podemos dizer que a semente também. A semente tem em germe todas as potencialidades de uma planta adulta, mas ela tem que passar, se desenvolver, crescer para que a planta apareça. Mas já na semente estão todas as potencialidades dela. Então, orava-se de uma maneira bem instintiva. Por quê? Porque não se entendia o que era Deus. Tinha-se uma ideia que tinha um ser acima e mais poderoso. Então, as orações, elas acabavam sendo até para a natureza, para os fenômenos da natureza, que eles não conseguiam explicar. Por exemplo, ali em cima, estava se orando para o sol, porque ninguém conseguia entender e explicar o que era o sol, mas sabia que o sol estava presente em todos os lugares. E as pessoas, como não entendiam muito bem, o que elas faziam? Elas ofereciam oferendas para a divindade, achando que assim ela estaria agradando aos deuses. Faziam rituais de cantorias, danças, cantorias, achando que dessa forma estariam agradando a Deus. Mas o tempo foi passando, a inteligência foi se desenvolvendo, a humanidade foi evoluindo e nós começamos a entender Deus de outra forma. É claro que nós temos que lembrar aqui da primeira revelação, que foi Moisés, que nos trouxe as leis e que nos mostrou um Deus único. Em seguida veio Jesus, que trouxe a lei do amor, que não contrariou as leis, mas trouxe a lei do amor para a humanidade. E com isso, nós fomos compreendendo mais Deus, dentro da nossa capacidade. E assim, o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, de orarmos a Deus, também foi se modificando. Inicialmente, nós ficamos presos por muitos e muitos séculos às instituições religiosas que criaram ritos, dogmas, e nós seguíamos essas religiões. E que nos apresentavam que nós teríamos que eles seriam um representante de Deus, que nós não teríamos a capacidade de pedir perdão a Deus por nós mesmos, que nós precisávamos de um representante e ele, como porta-voz de Deus, nos perdoaria. Então foram séculos e séculos que permanecemos assim. E eu trouxe isso aqui, gente, porque eu nunca tinha visto, tá? Nessa época, infelizmente até hoje, as pessoas se autoflagelam. Esse chicote ainda é usado por pessoas que acreditam que o corpo é que vai disciplinar o espírito ou a alma. O silício, gente, que coisa tenebrosa.
é uma corrente, um arame que eles colocam no braço, na cintura, na coxa, para que se lembrem de que tem que estar ligados com Deus. Deus é Pai e Criador. Desde quando Deus pediria uma coisa dessa? Mas eu trouxe só mais porque eu achei interessante trazer, porque eu não conhecia. Mas aí vem o Espiritismo. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Novas sementeiras foram lançadas. Nós retiramos o véu da crença cega e agora, com uma crença raciocinada, iluminada, conseguimos compreender cada vez mais Deus e a nós mesmos. Nós sabemos agora que o espírito é imortal, que nós não estamos fadados a um paraíso entediante e muito menos a um sofrimento eterno longe dos nossos entes queridos que vivemos aqui com eles na Terra. Nós entendemos da imortalidade do espírito. E dessa maneira também se modificou o nosso modo de orar. Agora nós entendemos que nós devemos nos dirigir diretamente a Deus e que Deus sim nos ouvirá, porque independe do grau de evolução da criatura, quando ela ora a Deus, Deus a atende dentro das suas necessidades. Mas Deus dá o melhor às suas criaturas. Isso nós temos que ter certo dentro da gente. E ele criou as leis. E na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, essas leis, elas estão em estado latente. Assim, nós poderemos pedir a Deus aquilo que achamos que necessitamos, mas ele vai nos atender dentro das leis por ele criadas. Ele não vai derrogar nenhuma lei em benefício de quem quer que seja, mesmo porque a lei que ele criou, ela é perfeita. Mas como é que se dá, então, o processo da prece e da oração? A gente faz, pede, como é que chega até Deus? Como é que nós somos atendidos? Antes de nós falarmos da prece e da oração, nós precisamos falar do pensamento. Ensina os espíritos superiores que a mente do espírito é um centro transmissor e receptor de ondas mentais que compõe o pensamento, o qual é permutado permanentemente, ou seja, nós permutamos com os outros constantemente, com os outros seres que sintonizam conosco, nosso nível. E o pensamento não fica só na nossa mente. Ele é propagado, irradiado pelo espaço infinito e assim ele pode sempre ser captado por aqueles que estão vibrando na mesma sintonia que nós. E o pensamento, ele toma a direção que lhe dá a vontade e a intenção. A vontade é a força motriz do pensamento, é a sua energia propulsora. Ai, eu sempre vou errado. Os espíritos superiores ensinam que o pensamento possui força, movimento, precisão, forma, cor, cheiro e substância com qualidades variadas. Ou seja, nós produzimos matéria. Por isso o pensamento contém e exprime as qualidades que nós produzimos no nosso íntimo. Então, se eu tenho amargura, se eu tenho raiva, se eu tenho preguiça, vai transparecer naquilo que eu penso. Posso até aqui, ninguém pode perceber, mas na espiritualidade não há como esconder. Eu serei vista e serei atendida pelas criaturas que vão pensar como eu.
A questão 282 do Livro dos Espíritos, ela explica bem isso. Como os espíritos se comunicam? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai entender, porque sim, lendo só uma vez parece muito difícil de compreender. Mas nós podemos entender que é pelo pensamento que os espíritos se comunicam. E a prece é um ato de pensamento. E ela toma direção conforme a nossa vontade. E antes de nós continuarmos, nós temos que ter isso em mente. Deus criou o espírito e a matéria. São os três elementos do universo. Tá? Porque daquilo que nós vamos falar adiante, nós precisamos entender isso. E o fluido cósmico universal, que é a matéria originária de tudo, ele está presente em todo o universo. Eu fiz essa explicação assim, porque lá na frente a gente vai ter que entender um pouquinho o que é esse fluido cósmico. Então, ele é a matéria originária de tudo. E através das manipulações dos espíritos, eles vão se transformando. Como ele está presente em todo o universo, ele é o meio pelo qual o pensamento é transmitido. E Kardec nos fornece uma explicação sobre esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo do Pedio Pereira. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa o espaço, tal qual achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Quando, pois, o pensamento dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida. Vamos lembrar que aqui estamos no ar, na atmosfera, que também veio do fluido cósmico universal. A gente sabe que a atmosfera ela é composta por gases, por água e outras substâncias, mas a origem de tudo isso é o fluido cósmico universal. Então, a partir daí é que o nosso pensamento pode entrar em sintonia com os outros espíritos. Essa explicação torna inteligíveis os efeitos da prece, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Mas nem por isso deixa de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas. Não há nada que aconteça no mundo sem a permissão de Deus. Estamos todos encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal. Assim, cada pensamento por nós emitido entra nessa corrente fluídica e passa a ter possibilidade de ser captada por quem esteja vibrando na mesma sintonia.
Assim, a oração é um exercício de irradiação de sentimentos elevados por meio do pensamento, buscando a sintonia com Deus, Jesus e seus propósitos, para louvar, agradecer e pedir. E Deus, direta ou indiretamente, através dos espíritos que trabalham na sua seara, atua incessantemente sobre nós. E quando oramos, nós atraímos essas entidades benfazejas, porque nós estamos na sintonia com as forças do bem. Por outro lado, nós afastamos de nós os espíritos menos felizes e criamos uma barreira que impossibilita o acesso deles. Isso tudo através da oração. As preces são correntes de pensamento quem podemos recorrer como a entidades a quem podemos recorrer como intermediárias. Quando nós dirigimos o nosso pensamento em direção aos espíritos superiores, que de acordo com a vontade de Deus, que tudo prevê e provê, e de acordo com o nosso merecimento e nossas necessidades, nunca deixam de vir em nosso auxílio. Os espíritos superiores, eles nos atendem sim, nós vamos ver mais ali para frente. Mas a gente tem que lembrar que tudo é feito dentro das leis de Deus, com a permissão de Deus. Quanto mais fé eu tiver e fizer a minha prece, mais alto ela vai subir. Quanto menos fé, eu vou fazer minha oração, eu estou dormindo, mas eu vou fazer minha oração. Vocês acham que vai para algum lugar essa oração? Fica aqui na minha cabeça. Por quê? Porque eu estou morrendo de sono. Ai, meu Jesus, obrigada por hoje. Eu estou conectando alguma coisa com alguém? Eu não estou. Então, eu tenho que ir com a minha vontade, com o meu sentimento, elevar. Nem que seja, obrigado, meu Deus. Tá? Não precisa, eu tô cansada, eu tô morrendo de sono. Tá certo. Obrigada, meu Deus. Me guarde essa noite. Mas com fé e com sinceridade. Na obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, tem uma explicação desse atendimento dos espíritos superiores para nós. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. Aí nós já entendemos que nós também somos atendidos pelos espíritos. Clarencio, que eu acho que era o ministro orientador, informou então que cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. Nós sabemos que existe uma evolução. E nós não estamos todos no mesmo nível de evolução, mas tem aqueles que estão acima de nós, bem acima de nós, mas também tem aqueles que estão ainda mais abaixo. Os que estão acima têm condições de nos socorrer, se for do nosso merecimento e necessidade. O instrutor explicou que a prece, às vezes, paira na região em que foi emitida ou se eleva mais ou menos, recebendo resposta imediata ou remota, conforme as suas finalidades. Almas enobrecidas amparam os impulsos de expressão mais nobre. Nossa, tem alguém que vai fazer um benefício para a comunidade, na medicina, na educação, e faz uma oração, é óbvio que ele vai ser atendido por espíritos mais elevados, porque ele está fazendo um benefício para o bem geral. Ideais e petições de grande significação remontam às alturas. Cada prece, esclareceu Clarencio, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de recepção
a maneira de estações receptoras. E nós pedimos muito. Nossa, como nós pedimos. Eu, pelo menos, peço. E às vezes, a gente acha que não é atendido. Mas nós somos dentro daquilo que nós realmente precisamos. Porque, querendo ou não, nós estamos bem presos à matéria ainda. A gente vive aqui no mundo material. E a gente acaba pedindo coisas totalmente relacionadas com a matéria. Não que não possa. Eu estou passando uma dificuldade muito grande financeira, estou sem emprego. É óbvio que eu vou fazer a minha oração e vou pedir, e se eu tiver merecimento, com certeza serei atendido. Inclusive, nas obras de André Luiz, fala que uma senhora estava passando por muitas necessidades financeiras. Ela fez a prece e uma equipe foi lá e intuiu uma pessoa a pagar alguma coisa para aquela senhora que ela estava devendo, para solucionar aquele problema imediato dela. Quer dizer, a prece dela foi ouvida e foi atendida. Só que aqui a gente às vezes pede umas coisas que não tem nem cabimento, né? E coisas que poderiam atrasar o nosso processo evolutivo. Eu quero ficar muito rica, porque eu não aguento mais trabalhar. Gente, se eu estou precisando trabalhar, é sinal de que eu preciso, que meu espírito precisa desse processo. Eu posso trabalhar para ter o meu dinheiro. Isso aí eu posso. É a minha liberdade, é o livre-arbítrio. Mas eu que não vai pedir a Deus que eu ganhe na loteria, eu nem jogo, né? Que eu ganhe na loteria para não mais precisar me incomodar e para poder descansar. Não faz nem sentido. Às vezes, a gente recebe ajuda, mas a gente não se dá conta que a gente recebeu ajuda. Ou a gente está tão apegado à matéria que mesmo a intuição dos bons espíritos para a solução do nosso problema, nós não ouvimos. Nós estamos ali fechados. Que eles precisam mandar alguém falar com você e dizer, por que você não faz assim? Assim? É verdade, achei a solução do meu problema. Porque nós estamos muito apegados ainda. Mas o auxílio vem. Pode ser durante o sono, pode ser por intuição, pode ser por oportunidades que nos cheguem. Gente, claro que se a gente barrar com pensamento negativo tudo, dificilmente nós vamos receber, né? Mas de uma coisa a gente pode estar certo. Deus nunca deixa de ouvir e atender às nossas preces. E será que nós precisamos de uma maneira correta para orar? Será que a gente tem que ter uma postura para fazer a nossa prece? Ou será que a gente pode fazer a nossa prece meio que dormindo quando chega em casa? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata as preces espíritas, tem lá: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras, com as quais o coração em nada tome parte. Então, os espíritos nunca prescreveram nenhuma fórmula, nenhuma postura corporal. Imagina se só pode ser atendido quem orar ajoelhado. E quem tem problema de joelho? E quem não tem joelho? Como é que vai ser? Não tem, é pelo pensamento. E para orar, é obrigatório que tenha música, que tenha penumbra? Também não. Agora, isso não quer dizer que não seja interessante eu pelo menos gosto, na penumbra, com uma música. Por quê? Porque eu consigo me sintonizar e me harmonizar mais facilmente dessa forma.
A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejola. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Mas Jesus, ele falou para nós sobre como devemos orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O que é isso, entrar no meu aposento? É me recolher, é interiorizar, é buscar lá de dentro, não entrar num lugar e fechar a porta. Por quê? Porque a prece é um ato do pensamento. E o pensamento não é neutro, como a gente viu. Ele contém as substâncias geradas no nosso coração. E Jesus nos afirma isso. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Aquilo que tivermos aqui dentro é o que vai transparecer na nossa oração. E como é que será que acontece a ação da oração sobre os problemas de saúde? Nós já ouvimos muitas vezes que a oração cura. Existem filmes, relatos, pesquisas, tudo que vai falar que a pessoa que ora tem um diferencial sobre a pessoa que não ora. Uma dessas pesquisas foi feita aqui no Brasil. Ela foi realizada na Universidade de Brasília. Participaram 52 estudantes de medicina durante 3 anos. E concluiu que um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, pode ter a sua função estabilizada com preces feitas à distância, como no caso da irradiação. Eu não vou explicar a fagocitose porque eu não entendo nada disso, mas eles que são da Faculdade de Medicina têm a função de estabilização e é um dos mecanismos de defesa do organismo. Além disso, através da oração, ele pode ser atuado no perispírito da pessoa por quem estamos orando, para que haja o efeito, porque nós aqui na nossa casa, nós fazemos a irradiação e nós temos um bom retorno das pessoas que nos dizem, ai, fulano melhorou. É claro, tudo dentro das condições, como eu falei antes, das leis de Deus, né? Mas ela pode não ter atuar diretamente em cima do perispírito, mas pode influenciar o espírito com as orações para que ele comece a pensar diferente, e ele pensando diferente, ele vai modificar o funcionamento do seu organismo, com pensamentos melhores, com mais fé. Isso é como tem um exemplo aqui. Muitos remédios não acabam com as doenças, mas fazem com que o corpo produza mais, com sua própria força, agentes que eliminem a doença. Então, é o próprio espírito que poderia criar e aumentar esses agentes para o seu processo, para a sua cura. Nós não conseguimos, no nosso trabalho de irradiação, compreender exatamente o que acontece. Mesmo porque não temos nem condições para isso.
porque o plano espiritual é tão imenso, é tão vasto, e nós conhecemos um pouquinho disso aqui, nós conhecemos aqui na Terra. Mas nós sabemos que existe sim a ação sobre esses espíritos para que recebam esse auxílio. E aí Kardec também fala sobre a oração pelos outros. O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. No comentário de Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos com auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios é nada. Lembrando assim, eu não vou mudar o outro. Mesmo que eu ore, isso não quer dizer que eu tenha como mudar o outro. Eu posso pedir para que ele seja ajudado, para que ele receba uma intuição, para que eu saiba talvez falar as palavras certas para a pessoa. Agora, eu mudar o caminho de alguém porque eu quero, isso não acontece. Tudo vai sempre acontecer dentro das leis de Deus. Eu só trouxe um caso aqui que eu falei para vocês, que é do Divaldo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, é o livro da Sueli Caldas Schubert, O Semeador de Estrelas. É muito interessante o caso, porque fala bem da ação da prece que ele fez. Eu vou contar para vocês, não é tão longo assim, tá? Eu tentei resumir o máximo que eu pude. Divaldo conta que foi pregar em Catanduva e para voltar a São Paulo voltou em um trem noturno, que na época era comum as viagens noturnas. E aqui tá, é a estação de trem de Catanduva. Quando ele chegou à plataforma, chamou sua atenção uma senhora camponesa despedindo-se da filha, que era uma jovem bonitinha, modestamente vestida, com simplicidade. E ele conta que ele ficou comovido com a cena pela ternura da mãe, que abraçava e beijava muito a sua filha. O trem deu sinal de partida, ele entrou e a mocinha também entrou. Quando o trem começou a mover-se, ele viu que da mãe saía um fluido leitoso que entrava no trem e se alongava e brotava do centro cardíaco dela, entrava no trem e se implantava na moça. Conforme o trem foi se distanciando, aquele fluido também foi se distanciando. Mas é o desejo da mãe de proteger a filha. A viagem prosseguiu. Quando o trem fez uma parada em outra cidade, entrou um rapaz, daqueles tipos de conquistadores de ocasião, num jeito de quem olha a pessoa e despe. Ó, tô falando do que tem no livro mesmo, tá? Ele abriu a porta, entrou, olhou a todos, deteve-se na moça, examinou-a atentamente e foi sentar ao lado dela. Passou o tempo e o Divaldo se distraiu com outras coisas e quando percebeu, o moço já havia passado o braço por trás da menina, conversando com a moça que estava tímida. E isso chamou a atenção do Divaldo, pois que parecia que ele era um aliciador de menores. Logo, Divaldo percebeu que a menina poderia cair nas malhas do sedutor. E ele orou,
pedindo a Deus que ela não fosse seduzida. Ele recordou da mãezinha dela e a lembrança deixou ele mais sensibilizado. E ele prosseguiu pedindo a Jesus que protegesse a menina. De repente, entrou um espírito vestido à espanhola. Eu achei essa a antiga, com o vestido longo, muito bonito e com uma mantilha de renda. Era uma entidade veneranda. Olhou para Divaldo e para os moços e disse: a tua prece foi ouvida. Dirigiu-se para os dois e começou a aplicar passes na moça. O Divaldo, então, mentalmente dizia: não, não é nela, é no homem, não é nela, afaste-se dela. E o espírito olhou para Divaldo, sorriu e continuou aplicando os passes na moça. Quando terminou, fez uma saudação e desapareceu. Divaldo disse que ficou frustrado, pensando que algo estava errado. De repente, a moça sentiu-se mal e vomitou em cima do homem, atingindo de alto a baixo. Ele deu um salto e gritou: miserável, veja o que você fez. A moça, muito sem jeito, virou-se para o Divaldo e disse: eu nunca enjoei. Aí Divaldo deu um lenço, entendeu a técnica que o espírito usava. Ele saiu brabo, nem quis mais ficar perto da moça. E olha, a oração realmente foi ouvida e atendida. O espírito poderia ter feito ele se sentir mal. O que aconteceria? Ele iria no banheiro, vomitado, voltaria, estaria de novo sobre a menina. Assim não, assim ele criou uma repulsa e raiva da menina, o que protegeu. Depois o Divaldo explicou para a menina: olha, ele é um aliciador, você tem que tomar cuidado, é uma menininha do interior, para uma cidade grande, que ela já veio com emprego, e ela compreendeu. Então, essa passagem mostra que nas situações mais difíceis, a gente recebe a resposta, mesmo que a gente não entenda de imediato. Agora, é claro que nós temos que considerar aqui o mérito da mãe, da menina, tá? Para que tudo isso tenha acontecido. Porque se a menina ou a mãe não tivesse naquela vibração, não teria como ele não receber, não ser atraído por essa mocinha. Porque seria parte da lei da natureza, da lei da atração. E Sueli Schubert, ela comenta no livro, é que nem sempre nos é dado avaliar ou entender como se processam os atendimentos. Por não detectar as atividades da espiritualidade nas ocorrências da vida cotidiana, o homem, não raras vezes, se revolta contra certos fatos que, em geral, acontecem para o seu próprio benefício. Quantos impedimentos e obstáculos, quantas surpresas e situações desagradáveis, de pequena monta ou não, surgem no caminho da criatura para impedi-la de cometer determinados erros, de comparecer a certos lugares que lhe seriam prejudiciais, de agir impensadamente. Esses impedimentos proporcionam momentos de reflexão e se constituem em ensejos preciosos para o auxílio do mundo maior. Uma coisa é certa, a prece é o meio mais eficaz quando se deseja ser útil, especialmente quando nos faltam os recursos. A gente confia pouco, a gente acredita pouco, a gente olha o que nos falta e a gente esquece de olhar aquilo que nos é dado todos os dias. Para encerrar, eu botei um pensamento que eu achei muito bacana. Abrir mão da prece é desconhecer a bondade divina. É estar longe de entender a grandeza do projeto que Deus tem para nós.
É ignorar as potencialidades do espírito imortal que somos, criados à imagem e semelhança de Deus. Por esta razão, co-criadores em Deus. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. É claro que a gente não vai entender numa palestra como tudo funciona, mesmo porque nós estamos no plano material, não é tudo que nós vamos compreender, não tem nem como. Agora, nós temos que ter essa certeza lá dentro da gente. Orando, conseguimos. Com bons desejos, com boas intenções. Por exemplo, tem também uma passagem na Bíblia que fala que a gente deve ir de coração limpo fazer a prece. Ah, tá, mas como é que eu vou? Eu tô com muita raiva de uma pessoa, a pessoa fez alguma coisa para mim, aquilo não me deixa nem dormir, eu tô magoada, eu tô... Gente, qual o caminho? É a prece. Ore a Deus, peça para que Ele te ajude a mudar essa situação, a mudar o teu entendimento dessa situação. Ele vai te ajudar, vai te aliviar, e daí você pode fazer as suas preces para as outras coisas da tua vida. Mas agora, se eu tô com muita raiva de alguém e vou lá orar, não vai dar sintonia na vibração, nem adianta. Então, é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem.